Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 5 de abril de 2025 e nós vamos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estou com um problema de falta de luz aqui na minha casa, então vou gravar o vídeo aqui pelo celular, tá? Peço a vocês desculpas aí pela minha voz, pela minha aparência, mas eu ainda tô nessa virose aí que não sei exatamente o que vem a ser, tá bom? Então estamos na lição de número 95. Eu sou um só ser unido ao meu Criador. A ideia de hoje te descreve com precisão, tal como Deus te criou. Tu és um dentro de ti mesmo e um com Ele. A unidade de toda a criação é tua. A tua perfeita unidade faz com que a mudança em ti seja impossível. Não aceites isso e falhas em reconhecer que não pode deixar de ser assim apenas porque acreditas que já mudaste a ti mesmo. Tu te vês como uma paródia ridícula da criação de Deus. Fraco, perverso, feio e pecador. Miserável e tomado pela dor. Tal é a tua versão de ti mesmo, um ser dividido em muitas partes em guerra entre si mesmas, separado de Deus e mantido sem qualquer segurança por um autor volúvel e cheio de caprichos, ao qual fazes as tuas preces. Agora a luz voltou. Mas por causa das chuvas, né, tá caindo com uma certa frequência, digamos assim, né? Ele não as ouve, pois é surdo. Essa aqui é a descrição desse Deus do ego, né? Desse Deus egóico que nós clamamos ser Deus. Ele não vê a unicidade em ti, pois é cego. Ele não compreende que tu és o Filho de Deus, pois é insensato e nada compreende. Hoje procuraremos estar cientes só do que pode ouvir e ver, e faz perfeito sentido. Mais uma vez dirigiremos os nossos exercícios para alcançar o teu único ser que está unido ao seu Criador. Com paciência e esperança, tentamos mais uma vez no dia de hoje. O uso dos primeiros 5 minutos de cada hora de vigília para a prática da ideia para o dia de hoje oferece vantagens especiais na fase de aprendizado em que te encontras no momento. A essa altura, é difícil não deixar que a mente se disperse se empreende uma prática mais prolongada. Agora certamente já reconheceste isso. Já viste a extensão da tua falta de disciplina mental e da necessidade de treinar a mente. É necessário que estejas ciente disso, pois de fato representa um obstáculo ao teu avanço. Períodos de prática mais curtos e frequentes te oferecem outras vantagens a essa altura. Além de reconheceres as tuas dificuldades em manter a atenção prolongada, também não podes deixar de ter notado que, a menos que sejas frequentemente lembrado do teu propósito, tendes a esquecê-lo por longos períodos de tempo. Frequentemente falhas em lembrar as aplicações mais curtas da ideia do dia, e ainda não formaste o hábito de usá-la como uma reação automática à tentação. Portanto, então, a lição do dia é a reação automática à minha tentação do dia. Portanto, uma estrutura se faz necessária para ti nesse momento, planejada para incluir frequentes lembretes da tua meta, promovendo regularmente tentativas para alcançá-la. A regularidade em termos de tempo não é o requisito ideal para a forma mais benéfica de prática da salvação, mas é proveitosa para aqueles cuja motivação é inconsistente e que permanecem fortemente defendidos contra o aprendizado. Portanto, por enquanto manteremos os 5 minutos de prática por hora e te exortamos a omitir o menor número possível de períodos. O uso dos primeiros 5 minutos de cada hora será particularmente útil, pois impõe uma estrutura mais firme. Mas não use os teus lapsos nesse horário como um pretexto para não voltares a ele assim que puderes. É bem possível que haja uma tentação de considerares o dia perdido,
uma vez que falhaste em fazer o que te é requerido. Contudo, isso deverá ser meramente reconhecido pelo que é: uma recusa em permitir que o teu equívoco seja corrigido e uma falta de disponibilidade para tentar de novo. É só isso, né, que o nosso mestre nos pede. Escolhermos novamente. Que escolhamos novamente, né? O Espírito Santo não é detido em seu ensinamento pelos erros que comete. Ele só pode ser retido pela tua vontade, que não está disposta a soltá-los. Que estejamos determinados, portanto, principalmente na próxima semana, ou mais um pouco, a estarmos dispostos a perdoar os lapsos na nossa diligência e nossas falhas em seguir as instruções para a prática da ideia do dia. Essa tolerância para com a fraqueza fará com que sejamos capazes de não vê-la, ao invés de dar-lhe o poder de atrasar o nosso aprendizado. Se lhe dermos o poder de fazer isso, estamos considerando-a como uma força e confundindo força com fraqueza. Quando falhas em cumprir os requisitos desse curso, estás meramente cometendo um erro. Isso pede correção e nada mais. Permitir que um equívoco perdure é cometer equívocos adicionais, que se baseiam no primeiro e o reforçam. É esse processo que tem que ser posto de lado, pois não passa de outra maneira através da qual queres defender as ilusões contra a verdade. Solta todos esses erros reconhecendo-os pelo que são. São tentativas de fazer com que fiques sem saber que és um só ser, unido ao seu Criador, em unidade com todos os aspectos da criação, ilimitado em poder e paz. Essa é a verdade e nada mais é verdadeiro. Hoje reafirmaremos essa verdade e procuraremos alcançar o lugar em ti, onde não há dúvidas de que só isso é verdadeiro. Começa os períodos de prática de hoje com esta garantia, oferecida à tua mente com toda a certeza que podes lhe dar. Eu sou um só ser unido ao meu Criador, em unidade com todos os aspectos da criação e ilimitado em poder e paz. Em seguida, fecha os teus olhos e dize a ti mesmo mais uma vez, de modo lento e refletido, tentando deixar que o significado das palavras afunde em tua mente, substituindo ideias falsas. Eu sou um só ser. Repete isso várias vezes e depois procura sentir o significado que as palavras transmitem. Tu és um só ser, unido e seguro na luz, na alegria e na paz. Tu és o Filho de Deus, um ser como um Criador e uma meta. Trazer a consciência dessa unicidade a todas as mentes para que a verdadeira criação possa estender a universalidade e a unidade de Deus. Tu és um ser completo e curado e íntegro, com o poder de erguer o véu da escuridão do mundo e deixar que a luz em ti venha para ensinar ao mundo a verdade sobre ti mesmo. Né? Por isso que eu digo para vocês, você é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Porque são exatamente os adjetivos que Jesus fala pra gente no curso, né? Sente esse único ser em ti. Sente esse único ser em ti e deixa que ele brilhe, afastando todas as tuas ilusões e dúvidas. Esse é o teu ser, o Filho do próprio Deus, sem pecado, isento de pecado, como o próprio Criador, com a sua força dentro de ti e o seu amor para sempre teu. Tu és um só ser e te é dado sentir esse ser dentro de ti e banir todas as tuas ilusões da mente única que é esse ser, a santa verdade em ti. Não esqueças hoje, precisamos da tua ajuda, da tua pequena parte, para trazer felicidade para todo o mundo. E o céu olha para ti, confiante de que hoje tu vais tentar. Compartilhe então dessa certeza, pois ela é tua. Sê vigilante, não esqueças hoje. Ao longo do dia, não esqueças a tua meta. Repete a ideia de hoje com a maior frequência possível e compreende que a cada vez que o fazes, alguém ouve a voz da esperança. O despertar da verdade dentro da tua mente.
o suave sussurro das asas da paz. O teu próprio reconhecimento de que és um só ser, unido ao teu Pai, é um chamado para o mundo todo estar em unidade contigo. Certifica-te de dar a promessa da ideia de hoje a todos aqueles que encontrares neste dia, dizendo-lhes: Tu és um único ser comigo, estamos unidos ao nosso Criador nesse ser. Eu te honro pelo que eu sou e pelo que é aquele que nos ama como um só. Então, lição do dia, lição 95. Eu sou um só ser, unido ao meu Criador e unido aos meus irmãos. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Agora eu queria comentar com vocês a missão do dia para o nosso ano novo cabalístico, né? A missão do dia para o nosso ano novo cabalístico é hoje vamos vencer as fraquezas, né? Os defeitos de caráter do signo de Libra. Hoje nós estamos no 7º dia do ano cabalístico, até o entardecer. A partir do entardecer a gente começa já em Escorpião, tá? Eu li para vocês tudo, né, na live de domingo, então vocês já sabem o que era para fazer hoje. Então o conselho do Rabino hoje é: saia de cima do muro. Quando estiver num momento de indecisão, faça sua escolha com convicção e entre em ação logo de uma vez. Então, qual é a fraqueza do signo de Libra? Querer agradar a gregos e troianos, né? Quando o signo de Libra está na energia negativa, ele é excessivamente político. Ele evita conflito, né? A qualquer preço. Ele é indeciso, ele é puxa-saco. Ele é aquele cara que não se posiciona, que está sempre em cima do muro. É o isentão, sabe? O isentão. Não, eu não vou dizer, porque isso é ruim, mas aquilo também é ruim, mas isso é bom, mas aquilo também é bom. É o isentão, gente. É o tal do morno, sobre o qual nos fala a Bíblia, né? E o inferno pertence aos mornos, né? Percebam que esses defeitos de caráter que eu coloquei aqui, eles são justamente as virtudes do signo de Áries, que é o signo oposto, né? Então o ariano, ele é corajoso, ele é guerreiro, ele se posiciona, ele toma decisões rápidas. Então o que falta no libriano? Faltam as virtudes de Áries, né? Então hoje nós vamos combater os defeitos de caráter aí do signo de Libra, tá bom? Se você for um libriano, tiver um ascendente em Libra ou uma lua em Libra, isso é mais forte na sua personalidade. Se não for o caso, você tem Libra aí em algum lugar, tá bom? Em algum lugar tá o signo de Libra aí. Aí você veja nessa área da sua vida como é que você tende a se comportar de forma mais libriana, tá? Muito bem, muito bem. Vamos passar então, gente, que eu ainda não tô, confesso a vocês que eu não tô ainda bem, né? Eu vou fazer um vídeo mais rápido hoje. O vídeo de ontem deu o que falar, né? Elisa Florenzano mandou uma mensagem agora via pouco, adorei a mensagem de Elisa Florenzano. Elisa Florenzano é uma mulher que, até onde eu sei da vida dela, ela tem um excelente casamento. E ela escreveu assim pra mim: é isso aí mesmo, Jaque, eu penso assim, eu penso desse jeito. Então, Elisa Florenzano está corroborando tudo que eu falei no vídeo de ontem, tá? É isso, gente. Ontem baixou o Espírito Santo, canalizei Luiz Antônio Gaspareto. Ontem eu tava possuída pelo Gaspareto, né? Quem foi aluno do Gaspareto? Quem foi aluno do Gaspareto sabe que ontem praticamente o meu vídeo foi uma repetição das aulas que eu assistia dele, né? Claro que com um viés aí de um curso em milagres, né? Mas eu não posso nem declarar autoralidade no vídeo de ontem, porque foi canalização de Luiz Antônio Gaspareto. Vamos lá. A gente tem um texto hoje fantástico. Fantástico, de Melody Beach, A Linguagem da Liberdade. Olhem como meu livro tá velho, tá todo rabiscado. Esse livro maravilhoso. Dia 5 de abril, o título do texto é Desligando-se com Amor. Desligando-se com Amor. Tudo a ver com aquilo que a gente falou ontem. Desculpem aqui, deixei o telefone cair. Ai, gente, muito ruim, viu? Ter que fazer o vídeo no telefone em casa. Ai. Deixa eu ver se fica bom assim, tá? Muito bem.
mas a luz está indo e voltando, ela voltou, mas eu não sei se cortar, se o fornecimento de luz cortar no meio do vídeo, eu não tenho no break, então eu perco o que eu tiver feito, né? Eu tô agora nesse momento com 15 minutos de vídeo, então se eu tô aqui e perco o fornecimento de luz, eu perco 15 minutos de vídeo e eu tenho que repetir tudo, né? Então achei melhor não me arriscar, foram várias quedas de luz da madrugada de hoje até agora, né? Então, dia 5 de abril, a linguagem da liberdade, de Melody Beach, desligando-se com amor. A separação é a chave da recuperação da codependência. Fortalece os nossos relacionamentos saudáveis, os que desejamos que cresçam e se desenvolvam. Beneficia os nossos relacionamentos difíceis, os que nos estão ensinando a superar. Superar o quê? Os nossos defeitos de caráter, né? Isso nos ajuda. Desligar-se não é algo que devamos fazer de uma só vez. É um comportamento diário no processo de recuperação. Aprendemos isso quando estamos começando a nossa recuperação da codependência, dos relacionamentos codependentes e dos problemas de relacionamento de adultos-crianças, né? Vocês que fizeram a jornada de cura da criança interior comigo em 23 já sabem o que é o adulto-criança, né? É o adulto cuja criança interior está tão ferida que ele não amadureceu emocional e psicologicamente. Então ele tem um corpo de adulto, mas ele continua agindo como uma criança. E continuamos a praticar isso ao longo do caminho, quando crescemos e mudamos, e enquanto os nossos relacionamentos crescem e mudam. Aprendemos a separar as pessoas que amamos, as pessoas que gostamos e aquelas para as quais não ligamos muito. Separamos a nós próprios e aos nossos processos das outras pessoas e dos seus processos. E diria mais, nos separamos dos problemas das outras pessoas. Essa é a chave, não se envolver, tá? Abandonamos a nossa pressa e a nossa necessidade de controlar em nossos relacionamentos. Controlar, manipular, né? Seja de que forma for. Assumimos a responsabilidade por nós mesmos e permitimos que os outros façam o mesmo, isto é, permitimos que os outros assumam a responsabilidade por si próprios. Desligamo-nos com a compreensão de que a vida está se desenvolvendo exatamente como deve ser, para os outros e para nós mesmos. A forma pela qual podemos nos beneficiar... A forma pela qual a vida transcorre é boa, mesmo quando ainda nos machuca. E no final podemos nos beneficiar até das situações mais difíceis. Fazemos isso com a compreensão de que um poder superior a nós mesmos está no controle e de que tudo está bem. A oração. Hoje aplicarei o conceito do desligamento emocional nos meus relacionamentos o melhor que puder. Se eu não conseguir totalmente, pelo menos tentarei. Então, gente, nós precisamos nos desligar emocionalmente das pessoas. É necessário. Realmente é necessário, né? Nós precisamos aprender definitivamente a cuidarmos das nossas vidas. Porque quando nós estamos ocupados querendo cuidar da vida do outro, normalmente nós estamos negligenciando as nossas próprias vidas, né? E isso definitivamente não é bom, não é saudável, né? Eu sou um só ser unido ao meu Criador, né? Nessa lição de hoje, eu me lembro da chave para a recuperação dos relacionamentos de codependência emocional. Qual é a chave? É o princípio da expiação. Eu sou um só ser unido ao meu Criador, né? Então, a separação jamais ocorreu. Eu e Deus somos um. Então, eu me reconecto com a força divina em mim e eu passo a me relacionar a partir dessa reconexão, né? Eu aprendo a deixar o outro ser quem ele precisa ser, né? Um dos lemas dos Alcoólicos Anônimos é viver e deixar viver, né? Um outro lema dos Alcoólicos Anônimos é que comece por mim, que a mudança comece por mim.
que essa mudança que é necessária para levar o relacionamento a um novo patamar de cura comece por mim. Porque aquilo que eu falei para vocês anteontem, enquanto eu estou querendo mudar o outro, eu estou utilizando essa minha necessidade de querer mudar o outro para evitar eu mesmo fazer o meu dever de casa. Qual é a minha margem de manobra aqui? O que eu posso fazer hoje por mim, né? Se eu tô obcecada com um relacionamento, o que hoje eu posso fazer por mim? Se eu tô obcecado com um problema, o que hoje eu posso fazer por mim? Ah, Jaque, hoje eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada, então eu vou assistir um filme, eu vou me divertir, eu vou tirar um cochilo, eu vou ler um bom livro, eu vou fazer algo por mim. Se eu não posso fazer nada hoje para resolver o problema, então é porque não é para eu fazer nada hoje para resolver o problema. Então que comece por mim, essa mudança precisa começar por mim. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer os ajustes nas minhas relações. E eu preciso buscar dentro de mim qual é a maneira ética de fazer esses ajustes. Porque existe uma ética nas relações, né? E essa ética a gente estudou exatamente há um ano atrás nos 4 compromissos. Eu não vou levar nada pro lado pessoal, eu vou ser impecável com a minha palavra, eu vou dar sempre o meu melhor. E o outro 4º compromisso, eu não tô me lembrando qual é, né? Não vou julgar, não vou emitir julgamentos. Então é com isso aqui que eu tenho que lidar. Essa situação está se apresentando desse jeito. E aí aquilo que eu falei para vocês algumas semanas atrás, que o Espírito Santo ele fica me dizendo assim: você não tem que fazer o que é bom e você não tem que fazer o que é ruim. Você tem que fazer o que é certo. O que é certo nessa situação? O que é certo? Vou dar um exemplo para vocês prático disso. Vamos supor que tenha uma pessoa no meu trabalho que faça de tudo para me prejudicar, né? E aí eu tô tomando lá as minhas medidas para neutralizar a ação dessa pessoa. Mas, enquanto isso, eu tô com muita raiva dessa pessoa dentro de mim. Então tá, eu já orei, já entreguei a minha raiva pro Espírito Santo, já pedi a ele para me ajudar, mas eu chego no meu trabalho e eu preciso cumprimentar essa pessoa. Mas eu tô com muita raiva. A minha vontade é não cumprimentar. Então, tem o que é bom, que é cumprimentar, entre aspas, e tem o que é ruim, que é não cumprimentar. Tô dando um exemplo bobo, mas tem o que é certo. O que é certo? Certo é eu ser educada e cumprimentar as pessoas quando eu chego no meu trabalho. Então eu dou um bom dia. Eu não preciso ir lá falar com a pessoa, eu não preciso puxar o saco dela, eu não preciso fingir que tá tudo bem. Eu não preciso mais nem querer conviver com essa pessoa. Mas se eu tiver uma reunião de trabalho com essa pessoa, eu vou ter que ser profissional. Por quê? Porque é o certo. Então o certo, ele traz a gente dessa dualidade para uma unidade. Eu faço o que é o certo, eu faço o que é a minha parte. Ah, mas a outra pessoa vai continuar tentando me prejudicar. Esse é o assunto da outra pessoa. Eu ajo com ética, eu ajo com dignidade. Se a outra pessoa continua querendo me prejudicar, eu vou neutralizar isso da forma mais ética possível. E vou permitir que a outra pessoa tenha a expressão que ela tem que ter. Vocês concordam comigo? Porque se uma pessoa resolve me prejudicar gratuitamente no trabalho, eu ir lá tomar satisfação com a pessoa vai ajudar muito pouco. A pessoa vai continuar agindo do jeito que ela sempre agiu, porque aquela é a expressão daquela pessoa. Aquela pessoa acha que tem um ganho fazendo isso. Ela vai negar, ela vai dizer pra mim que eu sou maluca, ela vai dizer que eu tô ouvindo fofoca. Então eu faço o que é certo. É uma postura meio que de advogado, sabe? Fazer o que é certo. Eu vou fazer o que é certo. Eu vou na letra da lei. Qual é a letra da lei? O que eu tenho que fazer aqui e agora? Como eu posso comprovar para o meu chefe que as coisas que a pessoa está falando de mim são mentirosas?
Talvez eu possa comprovar para o meu chefe mostrando o meu trabalho. E isso se ele vier me questionar. Porque às vezes a outra pessoa tá lá falando mal de mim no meu trabalho, o meu chefe não está ouvindo e a pessoa tá se expondo. E o meu chefe tá pensando assim, nossa, por que essa pessoa chegou aqui para vir falar mal de Jaqueline comigo? Desculpe. Por quê? Jaqueline tá lá, cuidando da vida dela, fazendo o trabalho dela. Que coisa esquisita. Por que essa pessoa tá tentando fazer isso? Pronto. O próprio mal que essa pessoa tá tentando jogar pra cima de mim tá voltando contra ela. Vocês conseguem entender isso? E isso, gente, isso envolve um outro conceito que eu aprendi que é muito importante, que tem a ver também com esse texto dela, né? Que é quando ela diz que a gente precisa aprender a separar, né? Eu preciso aprender a separar. Ela bota assim, né? Aprendemos a separar as pessoas que amamos, as pessoas de quem gostamos, as pessoas para as quais não ligamos muito. Nos separamos a nós próprios, ao nosso processo, das outras pessoas e dos seus processos, né? Eu tive uma amiga muito sábia, que ela falava assim para mim, Jaqueline, você precisa aprender nas suas relações, a aprender a separar o que é seu, do que é do outro, do que é do relacionamento. Você só tem controle sobre o que é seu. Então, quando você age corretamente, você está exercendo controle sobre o que é seu. E sobre o que é do relacionamento, aí vocês dois vão ter que chegar a um consenso. Talvez esse consenso não seja possível. Talvez dentro do consenso possível, essa relação não sirva mais para você. E aí o que você faz? Você vai embora. Mas antes de querer ter DR com o outro, antes de querer ir lá e dizer para o outro que o outro tem que mudar, antes eu preciso fazer um exame na minha maneira de agir com o outro. E ver onde eu posso mudar. Porque se tem uma atitude do outro que está me incomodando, o que eu posso fazer para sair disso? Onde eu preciso mudar? Qual é a nova atitude que eu preciso desenvolver? O novo comportamento. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Essa não é uma virtude que eu tenha, não, tá? Muito pelo contrário. Mas eu conheço algumas pessoas, especialmente do sexo masculino, que tem uma maneira impessoal de lidar com os problemas que eu realmente bato palma. Que eu admiro de uma forma profunda. As pessoas lidam de forma impessoal. O que a gente pode fazer com isso aqui? Isso aqui, então de que maneira a gente resolve? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que está sob o meu controle, o que não está sob o meu controle. Eu agi errado, eu preciso fazer uma reparação, eu preciso fazer um conserto. Eu agi errado por mal, eu agi errado por incompetência, né? É o que eu digo para vocês, nós temos muito poucas habilidades relacionais. Por que nós temos poucas habilidades relacionais? Porque a nossa sociedade nos ensinou a nos relacionarmos a partir dos nossos egos negativos. A partir da nossa conexão com o sistema de pensamento do ego. E não a partir da nossa conexão com Deus. E, consequentemente, com o sistema de pensamento do Espírito Santo. Eu sou um só ser unido ao meu Criador. Tu és o único ser comigo, estamos unidos ao nosso Criador nesse ser. Eu te honro pelo que eu sou e pelo que é aquele Deus que nos ama como um só. Eu sou um só ser unido ao meu Criador em unidade com todos os aspectos da criação e ilimitado em poder e paz. Eu sou um só ser. Se eu sou um só ser e o outro é um só ser comigo e ele está unido comigo, então tem algo aí para eu aprender nessa relação. Tem algo aí para eu aprender sobre a minha mudança de conduta. Qual é o limite que eu preciso estabelecer? Por que eu preciso ficar perturbando o outro, dizendo que o outro tem que mudar? Porque eu tô com preguiça de fazer o meu trabalho pessoal. Porque eu não quero pagar o preço de estabelecer os meus limites. De talvez ser antipática. Né? De talvez ser mais flexível, ser menos briguenta, não sei.
Vocês entendem o que eu tô falando? E esse conceito do desligamento emocional, que é um dos conceitos fundamentais dos Alcoólicos Anônimos, tá? Eu até tenho um panfleto deles aqui, mas eu não sei se eu vou achar, que até valeria a pena ler para vocês. Eu já prometi isso para vocês e eu não me lembrei. Eu tenho que achar esse panfleto. Esse conceito do desligamento emocional é fundamental. Eu tenho que aprender a viver do jeito que eu acho importante e aprender a respeitar a liberdade do outro de viver do jeito que ele acha importante. Ah, Jaque, mas tem um problema aí. Eu tô vendo que essa pessoa vivendo do jeito que ela acha importante, essa pessoa tá se destruindo. Tá bom, é um direito dela. É um direito dela. Vocês conseguem concordar comigo? Que a pessoa tem o direito de destruir a própria vida? Cada um de nós tem uma vida. Eu faço com a minha vida o que eu bem entender. A vida é eterna. O avatar de jogo, essa vida aqui do avatar de jogo, é uma vida finita, datada. Não sabemos em qual momento seremos convocados a retornar aí para um outro plano de existência. Mas a minha vida em si, ela é eterna. Eu sou indestrutível. Eu sou invulnerável. Nada pode mudar a minha natureza. Nada pode mudar a minha verdadeira natureza. Qual é a minha verdadeira natureza? Eu sou um só ser unido ao meu Criador, em unidade com todos os aspectos da criação e ilimitado em poder e paz. Eu sou ilimitado em poder e paz. A fonte da minha paz está dentro de mim. A fonte da minha paz não está no outro. A fonte da minha paz não está no comportamento do outro. O poder de criar a minha vida está dentro de mim, não está no outro. Ah, não, mas você não sabe, o outro está tirando a minha paz. Você permite que o outro tire a sua paz quando você acredita na mentira do ego de que o outro tem o poder de tirar a sua paz. Todo sofrimento humano, qualquer sofrimento humano de qualquer tipo, vem da nossa crença numa mentira do sistema de pensamento do ego. Até uma doença física. Se você pega lá os livros da Louise Hay, os livros da Cristina Cairo, os livros do Luiz Antônio Gasparito com o Val Capelli, Metafísica da Saúde, Linguagem do Corpo, a Louise Hay, você vai achar lá uma crença, uma mentira que o seu ego conta pra você a seu respeito que está causando uma doença no seu corpo. Por que eu peguei essa virose? Eu acho que eu sei por que eu peguei essa virose. Porque eu tô num momento de reprogramação de crenças. Quando a gente tá nesses momentos, normalmente a gente pega uma gripe, um resfriado, que simbolizam a nossa confusão mental. Então é a minha mente comandando tudo. O meu corpo aqui só tá experimentando as consequências das decisões ainda equivocadas da minha mente. Conseguem compreender? Então, gente, é trabalho para uma vida eu cuidar da minha vida. Esse é o trabalho da minha vida inteira. Eu cuidar da minha vida. Eu me desprogramar das mentiras do ego. Eu vou querer perder o meu tempo, gastar a minha vida fazendo o dever de casa do outro? Não. O que eu vou buscar é me relacionar com pessoas que estejam afinadas comigo nessa missão. Mas essa missão é só minha. Ela é pessoal e ela é intransferível, tá bom? Então eu vou parar por aqui hoje. Tô bem cansada ainda, tô com um pouco de falta de ar, tá? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.